É um privilégio, meu irmão, nós estarmos aqui nessa noite Amém. para adorarmos a Ele, para celebrarmos o Senhor. E só quem é grato, só quem entende do quanto foi perdoado, ele vai amar a Deus acima dessas coisas que o mundo pode oferecer. Eu fico pensando, uma frase que veio martelando na minha mente essa semana foi que, para você refletir, eu pensei 10 vezes em postar no Instagram, mas devido ao tempo a gente acabou fazendo outras coisas. Mas aprove o Senhor trazer agora. E para você refletir, meu querido, minha querida, se você oferecesse à sua empresa ou ao seu chefe aquilo que você tem oferecido a Deus, pense aí, o quanto você duraria nessa empresa? Você estaria empregado? Você estaria aí em seus 5 anos de empresa, 10 anos? Se você oferecesse aquilo que você oferece a Deus aos seus amigos, quantos amigos você teria? Se você oferecesse aquilo que você tem oferecido para a sua família, você teria uma família? Quanto tempo você tem se desprendido para dar para Deus? Porque nós trabalhamos cansado, doente, chovendo, no frio, no calor. Nós pegamos nosso veículo ou pegamos o transporte público e vamos até o nosso trabalho. Trabalhamos cerca de 44 horas semanais. Às vezes gastamos 1 hora e meia para chegar até o trabalho, 1 hora e meia para voltar do trabalho. E agora, quanto do seu tempo Deus tem? Quanto do seu tempo você tem entregue a Deus? Então, coloca na balança. Se Deus ele não ocupar o primeiro lugar na sua vida, Ele não vai ocupar lugar nenhum. Nós precisamos levar Deus a sério, levar as coisas que Deus ele leva a sério, a sério. Muita gente está brincando com aquilo que Deus leva a sério. Então, invista o seu tempo nas coisas que são de fato importantes. Deus nos deu uma moeda, diga qual? O tempo. Só com o tempo você consegue comprar riquezas, mas muitas pessoas estão procurando comprar coisas que o ladrão pode roubar, que a ferrugem pode consumir. Com o seu tempo todo mundo tem 24 horas, aqueles que receberam um fôlego de vida, de presente, de um Deus. Nós temos 24 horas, e o que você tem feito com essas 24 horas? Tem ficado lá no Facebook, tem ficado no Instagram, no YouTube, no Twitter. O John Piper ele vai falar que a maior prova que o YouTube, Facebook, que todas as redes sociais no dia do juízo vai ser para mostrar que buscar o Senhor não foi por falta de tempo, porque o quanto você dedica a sua vida nessas coisas, na Netflix, quanto você dedica a sua vida falando dos outros, no Big Brother já está no 20, eu acho, é no 20, né? E se você fica aí assistindo, perdendo tempo da sua vida, assistindo o Big Brother, ver quem está no paredão, e aí o inimigo colocando um monte de gente no paredão. E essas pessoas sem esperança, sem expectativa, sem paz, e Deus procurando aqueles que vão fazer a obra dele. Como o Fábio disse, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. O quanto você tem se desprendido da tua vida para trabalhar para o Senhor. Então pense aí, você vai ficar aí valorizando somente as coisas que Deus despreza, porque o que Deus ele valoriza são pessoas. Ele ama o pecador, ele odeia o pecado. Então pense bem naquilo que você está investindo o seu tempo, investindo a sua vida, porque a nossa vida aqui é passageira. Nós somos peregrinos aqui, estamos aqui de passagem e vamos chegar a uma Jerusalém celestial que Deus ele tem preparado para nós. Amém? Você que está assistindo, você que está nos acompanhando nas redes sociais, comente aí, deixe seu pedido de oração, deixe seu glória a Deus, o seu aleluia, o seu misericórdia.
E busque o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E as demais coisas na sua vida serão acrescentadas. Hoje nós vemos centenas de pessoas subindo ao monte para buscar promoções no emprego, para buscar aumento de salário, para buscar um carro novo, para buscar uma casa própria. Enquanto Moisés subia ao monte para buscar a face de Deus, para se relacionar com Deus, para ouvir Deus, para ouvir a sua voz. Então chegou um tempo de nós voltarmos às práticas que Deus aprova, de nós voltarmos para Deus de todo o nosso coração e subirmos ao monte de fato para buscar a face, não para buscar as mãos, para ouvir a voz do Senhor e decidir andar com Ele, não ouvir o nosso coração desenfreado numa busca por coisas materiais, mas buscarmos a presença. A presença de Deus é a que mais importa. Se você buscar e ter todas as coisas nesta vida e perder a sua alma, do que valeria, do que adiantaria você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale de nada. Portanto, busque o Senhor nesses dias. São dias difíceis? São dias de medo? Mas decida confiar, colocar a sua esperança nele, porque Ele tem te guardado até aqui e vai continuar te guardando. Se Deus não decidir te guardar, não existe nada, nenhuma segurança, nenhuma arma, nenhum medicamento, não existe nada na face da terra que possa te guardar, que possa te dar esperança, que possa te dar paz. Só Ele pode preencher o vazio que está aí no teu coração. Só Ele pode preencher a expectativa que você tem colocado em tantas coisas. Só Deus pode preencher. Portanto, pare de buscar no lugar errado. Não vá para a igreja mais próxima da sua casa, vá para a igreja mais próxima da Bíblia. E para isso você precisa conhecer, você precisa ler. Muita gente dá desculpa para conhecer essa palavra, e hoje nós temos tantos aplicativos que tem ela em áudio. Não tem desculpas para você não conhecer. Muitas lideranças estão conduzindo um povo para lugares errados, e não tem desculpa, porque você tem acesso à palavra de Deus. Vá para a igreja mais próxima da Bíblia. Não vá para a igreja mais próxima da sua casa. Se a igreja mais próxima da sua casa for a mais próxima da Bíblia, então fique lá. Adore o Senhor lá. Ofereça o seu culto lá. Tenha comunhão com os irmãos lá. E você vai ser abençoado. Você vai cumprir o teu propósito no corpo, porque você tem um propósito. É muito fácil, muitas vezes, nós chegarmos aqui, de fato, e encontrarmos tudo pronto, o ambiente todo preparado, o som tudo regulado, os instrumentos afinados, tudo no jeito. Mas existe uma preparação, existem pessoas que investem o tempo, que investem tirando músicas, aprendendo, que investem o tempo separando uma palavra, que investem o tempo em mídias, que investem o tempo nas coisas que vão abençoar outras pessoas. No que você tem investido o seu tempo que está abençoando alguém? Ou você é só mais um egoísta que tem buscado somente agradar a si mesmo? Um versículo mais conhecido, um dos mais conhecidos, e está aqui na capa da minha Bíblia. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ele fez isso pensando em você. Jesus, ele se entregou pensando em mim, pensando em nós, pensando em que o Pai, ele se agrada em ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. E o quanto você já caminha com Deus, o quanto tempo você frequenta ou você participa de uma família, e o quanto você já se parece com Jesus. Aleluia. O quanto você fala como Ele, o quanto você enxerga como Ele, o quanto as suas atitudes revelam Ele. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ser sinceros com a gente. Nós não podemos mais viver no engano, nos enganando as pessoas ao nosso redor, cheio de folhas, cheio de aparências, mas não tem frutos nenhum.
Muitas pessoas frequentam uma igreja, mas igreja não é lugar para você frequentar, não é lugar para nós frequentarmos, é uma família para nós pertencermos, é para nós estarmos em comunhão, é para nós nos chorarmos junto, nos alegrarmos junto, abraçarmos, levantarmos os caídos. Ei! O quanto as igrejas têm se unido, quantas igrejas têm se unido? O que nos une não é a casa, é a causa. Não é a placa da roupa. A roupa é mais um lugar de esperança, onde Jesus é a esperança desse lugar. Não sou eu, não é nenhum pastor aqui, não é nenhum levita, não é nenhum obreiro desta casa. Jesus é a esperança. E se você entrar numa casa onde Jesus é a esperança, Ele vai brilhar lá, Ele vai te dar a paz, Ele vai te dar a alegria que você precisa, Ele vai preencher todo o vazio. Agora as pessoas têm colocado placas acima da presença, têm colocado propósitos acima da presença de Deus. Vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar à essência, vamos voltar a ter reações que o Senhor agrada. De nada vale se eu estou na igreja toda semana, por 10, 15 anos, e se as pessoas olharem para mim, não verem nada de Jesus, nem uma palavra, um abraço, não ver a misericórdia estampada dentro do meu coração, de nada adianta. Você está buscando e você continuar julgando, você continuar falando, você continuar prejudicando os outros, você continuar mentindo, você continuar traindo, você continuar enganando. Você acha que está enganando a quem? Você está enganando você mesmo. Mude a sua realidade hoje. Mude a rota, mude os seus relacionamentos. As pessoas acham difícil vir para um culto como esse, numa noite fria, garoando, mas não acha difícil pecar o tempo todo, não acha difícil ir para a praia e ficar lá, entrega as suas vontades, ou ir para qualquer outro canto. Não é o lugar em si, mas é a pessoa. O mal está na pessoa, não está no lugar. O lugar Deus fez para criar-nos, para nós, para a criação dele. Nós precisamos recomeçar. Sabe quando uma pessoa, as pessoas elas precisam reconhecer que estão doentes para serem curadas, mas o orgulho é tanto, a arrogância é tanto que já não se lembram mais de onde caiu. Lembre de onde você caiu e recomece hoje. Comece a viver uma vida verdadeira, uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida que agrada ao Senhor. Não adianta você ter boa reputação diante das pessoas e não ter integridade diante de um Deus que te assiste o tempo inteiro. Reputação é o que as pessoas pensam de você, integridade é o que Deus pensa de você. E se você não agradar a Deus, não importa quem você venha agradar. Eu prefiro agradar a Deus e desagradar pessoas. E se desagradar pessoas consistir em dizer o quanto você e eu precisamos amar, o quanto nós precisamos deixar de apontar, o quanto nós precisamos ser mão para levantar, então eu vou continuar desagradando pessoas. Paul Washer, ele diz assim, que se você quiser agradar a Deus, se você quiser viver o teu propósito, você vai ter que ir contra o mundo e ir contra a maioria dos evangélicos. Porque hoje nós estamos presos a uma religião que massacra, uma religião que ao invés de levantar, lança pedras, uma religião que ao invés de amar, as pessoas estão preocupadas mais com o sensacionalismo, com o emocionalismo, em mostrar que são espirituais. Mas o que Deus precisa é da nossa humanidade, porque Ele é Espírito, e Ele vai derramar sobre nós a espiritualidade dEle. Nós precisamos mostrar a nossa humanidade, e o quanto nós somos limitados.
Deus te ama, mas até quando você vai viver nessa? Até quando você vai continuar vivendo? Entrega aos seus desejos, entrega às suas vontades. Até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando você vai viver essa vida? Até quando? Dá um basta hoje, pelo amor de Deus. Ou é sim ou é não. Quem é morno, ele vomita. Então tome uma decisão, tome a decisão certa. Apocalipse 22 vai dizer, olha, aqueles que estão limpos, se limpem mais. Aqueles que estão se sujando, se sujem mais. E essa é a realidade desses dias que nós estamos vivendo. Você que deseja se limpar, se limpe mais, se purifique mais, busque mais, porque o que te trouxe até aqui não vai ser suficiente para te levar adiante. Adore, se expresse, tenha um coração segundo o coração de Deus. Aleluia. Queria compartilhar uma palavra com vocês nessa noite que se encontra em Lucas capítulo 7, versículo 36. Não dá mais para a gente viver para nós mesmos. Nós precisamos tomar uma decisão nesses dias. O Evangelho de Lucas capítulo 7, verso 36, vai dizer assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele. E ela o secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não para de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem foi pouco perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Glória a Deus. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é mais cortante do que espada de 2 gumes. Fala conosco, Senhor, nós precisamos ser guiados por ela. Nós estamos aqui, Senhor, para promover a verdade. Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade e falar aquilo que nós precisamos ouvir. Nos dê a direção certa. Que todo principado, toda fortaleza não venha prevalecer em nosso meio, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu estava meditando num tema dessa palavra, e o Senhor, Ele ministrou ao meu coração a essência derramada. Conta a história, conta um fato entre uma pecadora e um homem hipócrita, um homem religioso.
Gente, existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que fazem acontecer, as pessoas que ficam vendo acontecer e as que perguntam: o que aconteceu? Qual dessas pessoas você tem sido? As que estão fazendo as coisas acontecerem? Você apenas está vendo de longe, assistindo as coisas acontecerem? Ou você nem sabe? Você só sabe depois de tudo que passou já. O que aconteceu? Simão, que convidou Jesus para jantar na casa dele, ele não convidou Jesus amigavelmente, porque queria aprender, porque queria andar com Jesus, porque queria se relacionar com ele, porque queria ouvir a sabedoria dele. Ele era um fariseu e ele queria convidar Jesus para jantar na casa dele, para apanhá-lo em alguma coisa, para pegar ele em algo que pudesse condená-lo. Os fariseus eram membros dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus, eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados. Acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais, conforme Atos dos Apóstolos 23:8. Os fariseus não se davam com os saduceus, mas eles se uniram para combater Jesus e os seus seguidores. Gente, Deus, ele não tem problema com o pecador. Deus tem problema com o enganador. Porque o pecador, se ele confessar, deixar o seu pecado, ele vai alcançar misericórdia. Agora o enganador, ele se acha superior às outras pessoas e acha que ele não tem erro nenhum. Mas na verdade ele está apenas se enganando. Quantas pessoas nos olham de cima, se achando superiores a nós? E Deus está olhando dos céus, eu acredito, dizendo: se ele entendesse o sermão da montanha, onde os últimos serão os primeiros, onde o fraco que é forte. Então, não viva apenas de aparência. Viva diante de um Deus que te assiste. Se você errou, se arrependa e para de cometer erros velhos. O problema da nossa geração é que as pessoas insistem em ficar cometendo erros velhos, cair no mesmo buraco, se queimar nas mesmas coisas, todas as vezes. Ei, você caiu uma vez, machucou, doeu, se levanta e não passa mais perto do lugar onde você caiu. Fique longe, aprenda com os erros. Melhor ainda que você aprenda com o erro dos outros, porque assim você vai evitar muitas dores, muitas frustrações, muitas pedradas. O problema de Deus é com o enganador. Jacó, ele vivia enganando, e um dia ele foi enganado, porque em Gálatas capítulo 6, a palavra vai dizer que Deus, ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Para cada Jacó existe um Labão, que foi o seu sogro que o enganou. Existe uma consequência. Ei, o que você quer que as pessoas façam para você, faça primeiro a elas. O que você está esperando? Não viva mascarado diante de uma religiosidade que apenas impressiona pessoas, que apenas impressiona aqueles que nos assistem, mas que os céus têm nojo. Mas quando os céus, o Deus Todo-Poderoso nos assiste, Ele vê que estamos mornos, estamos lá e cá. Mateus 23, do 1 ao 3,
diz assim, que Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhe, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Gente, como é ruim! Que liderança é essa? E hoje nós vemos muitas lideranças assim, onde as pessoas precisam fazer o que eles ensinam, mas se olhar para a vida, é uma vida que totalmente desaprovada por Deus. Conhecer a Deus e conhecê-lo pessoalmente estão a galáxias de distância, querido. Uma coisa é eu dizer que conheço Deus, e outra coisa é conhecê-lo, de andar, de ter experiências, de ouvir sua voz, de ter relacionamento. Você é a soma das pessoas que você convive e dos livros que você lê. Quem é você? Ou quem tem sido você? Mude isso hoje. Comece a andar com Deus e absorver a sua natureza. Quais têm sido as suas reações diante das pressões? Porque os momentos de pressões que revelam as pessoas. Você quer conhecer os crentes, os homens no caso? Coloca todos os homens num campo de futebol. Começa a jogar bola e você vai conhecer muita gente através da reação. Quando toma um drible, quando toma uma pancada, e aí você vai conhecer quem são de verdade. Porque as pressões nos revelam. E agir é muito fácil, o difícil é reagir. Porque reagir vai demonstrar aquilo que... A sua reação vai demonstrar aquilo que de fato está em você, aquilo que de fato você é. Então esses fariseus, eles conheciam a lei de Moisés, interpretavam, mas eles não praticavam. Tiago vai nos dizer que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante a uma pessoa que vai até o espelho, contempla a própria face e logo ela se esquece. Logo ela sai e se esquece da sua face. Ei, não basta ser ouvinte, você precisa ser praticante desta palavra. Não basta frequentar uma igreja, você precisa pertencer a uma família. Não basta vir para uma igreja, você precisa buscar a Deus de fato, de todo o teu coração, dentro do teu quarto, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, aonde você for, na rua, em qualquer lugar, você pode buscar e decidir andar com Deus que quer andar com você. Mas muitas vezes nós somos levados por tantas vozes, é isso, é aquilo, por tanto entretenimento, por tantas coisas. Quanto tempo você passa no teu celular? Quanto tempo você passa nas redes sociais? Você acha que isso vai te levar para o céu? Você acha que isso é o seu propósito? Viver atolado, vendo a vida dos outros, vendo os outros colocarem muitas ilusões, de viagens, de comidas, mas nunca coloca aquilo que de fato elas são. E as pessoas vão se enchendo de ilusões. Mateus capítulo 23, verso 25 ao 28, ou melhor, leia lá na tua casa, o capítulo inteiro, 23, ele vai dedicar somente a esses homens hipócritas, a esses homens que ouvem, mas não praticam, que pregam, mas não praticam, que conhecem, mas não conhecem o Pai, não conhecem Deus. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas, tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo.
Ei, para de ser religioso. Seja filho. Para de viver uma vida inconstante. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Um dia você é, outro dia você não é. Um dia você quer, no outro dia você não quer. Chega, seja quente ou seja frio de uma vez. Decida, ou você decide andar com Ele, ou você decide viver para o mundo. Mas uma coisa eu te digo, querido, que o que Tiago nos ensina no capítulo 4, se eu me tornar inimigo de qualquer pessoa, ou se o inimigo, Satanás, ele vir para tentar no embate comigo, Deus ele pode me tirar. Mas se eu decidir ser amigo do mundo, eu me constituo inimigo de Deus. Se eu decidir amar o mundo, automaticamente você se torna inimigo de Deus. E você se tornar inimigo de Deus é a pior pessoa, pior ser para você se tornar inimigo, porque ninguém pode te livrar das mãos de Deus. Deus ele é amor, mas também ele é fogo que consome. E é isso que não é pregado mais nas igrejas, e é isso que não é mais falado, e é isso que não é mais ensinado. Estão te ensinando a correr atrás de bênçãos, estão te ensinando a fazer campanhas para prosperidade, estão te ensinando a você a ser ganancioso e desejar sempre mais, a encontrar felicidade sempre no próximo passo. Mas a verdade é que se você não renunciar a si mesmo e às suas vontades, você já se tornou inimigo de Deus, porque você decidiu amar o mundo. Onde você quer vencer, você quer vencer o mundo, ou você quer vencer no mundo, é diferente. As pessoas estão indo às igrejas, estão desejando vencer no mundo, estão pedindo para Deus carros, casas, promoções, dinheiro, felicidade através dessas coisas. E a felicidade ela se consiste em você cumprir a sua missão, aquilo que Deus ele já preparou antes da fundação do mundo para você. Chega de ser religioso, chega de viver por aparência, chega de falar apenas a ter aparência de que é, mas não é. Aprenda a valorizar aquilo que Deus valoriza, querido. Quanto você tem investido o seu tempo no seu propósito? Tempo é a moeda principal. E você está dando quanto do seu tempo para ter dinheiro? Quanto do seu dinheiro para ter coisas? Para impressionar quem? Para ser melhor do que quem? Você está querendo ser melhor do que o seu vizinho? Do que seus primos? O bem-sucedido lá na tua família? Então continue investindo em coisas. Agora, o que a palavra nos ensina é ser bem significativo. E para ser bem significativo, você não investe em coisas, você investe em pessoas. Porque as pessoas vai se eternizar. Coisas não. Tudo que você ganhar aqui vai ficar aqui. Para outras pessoas que talvez nem fizeram nada para ter aquilo. Que nem vai carregar a alça do seu caixão. Você vai deixar tudo aqui. Ou para um governo que vai investir em coisas para ele muitas vezes. Leia lá na tua casa lá, o capítulo 23 inteiro, e você vai conhecer as atitudes de um homem hipócrita, de um religioso hipócrita. Aleluia. Não é necessário ter capacidades ou ser especialistas na lei para conhecer Jesus. Ao contrário, querido, é preciso conhecê-lo para aprender a viver a lei de dentro para fora. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Sabe por que as pessoas têm deixado os cultos de lado, têm priorizado tantas outras coisas? Porque não conhecem o Pai. Porque se conhecessem o Pai, o amor dele, a obra que ele fez, eles estariam o tempo inteiro, não só na igreja, mas em casa, glorificando, adorando. A sua casa seria um pedacinho do céu, porque você buscaria os frutos do Espírito. Você daria a liberdade para o Espírito Santo
fazer a vontade dele na tua vida, na tua casa, na tua mente, no teu coração. Peça para ele quebrantar esse coração duro. Você pode aprender as coisas de Jesus e ainda assim não ficar parecido com ele. Essas são atitudes de pessoas religiosas, hipócritas, fariseus. Os fariseus ensinavam as regras da lei, enquanto Jesus ele veio para ensinar a essência. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Choro dura uma noite, aleluia. Entenda uma coisa, crente, entenda uma coisa, santo, que Deus ele não quer aprimorar o que você está fazendo, Ele quer aprimorar o que você é. Deus ele não quer apenas te melhorar, Ele quer nos transformar. Então, você precisa decidir, você quer viver essa transformação? Você quer continuar tomando suas decisões, vivendo para si? Investindo seu tempo em coisas vãs, em coisas inúteis, que não vão te melhorar, não vão te transformar. O que você quer? Deus ele quer aprimorar o teu coração, quer te ensinar a amar, quer derramar a essência dele, quer te ensinar a perdoar, quer te ensinar a ter domínio próprio, quer te ensinar e me ensinar a ter paciência, quer te ensinar e me ensinar a olhar com misericórdia. Falar do pecado dos outros não te santifica, só te torna mais um pecador fofoqueiro. Então para de falar da vida dos outros. Quem viu a glória de Deus não tem tempo de ficar olhando para a vida dos outros. Apenas olha para si o quanto precisa ser transformado para se parecer com Jesus. Nós precisamos entender isso. Antes de ir lá arrancar o cisco do olho do meu irmão, preciso orar e clamar e chorar para que Deus arranque e me ajude a arrancar o tronco que está no meu olho. Não faz sentido. Essa é uma vida de um fariseu, de um homem hipócrita, de um homem religioso, que tem aparência, mas que não tem fruto nenhum, que é admirado, que tem os aplausos das pessoas, mas não tem os aplausos dos céus. Aí nós vemos que o jantar estava preparado. Eles estavam sentados à mesa. Sabe, buscando Deus, eles buscando uma oportunidade para apanhar Jesus em alguma coisa, para encontrar um errinho na mensagem dele. E aí então, de uma forma inesperada, entra uma mulher naquela reunião, naquele jantar. E a mulher, ela entendia quem ela era e quem estava diante dela, quem estava naquele ambiente. Quer dizer, o religioso ele mal sabia, não sabia se ele era o profeta, ele conhecia a lei, conhecia as escrituras e não conhecia o Messias, o Salvador. E uma mulher pecadora, ela vem naquele jantar, interrompe aquele jantar e pega o seu perfume caríssimo e derrama sobre os pés de Jesus. A essência derramada era um perfume caro, mas o que ela derramou não foi apenas um perfume, mas foi uma adoração. Foi a própria vida dela como um sacrifício vivo. Ela entregou tudo que ela tinha. Diga amém. Aleluia. O termo pecadora expressado naquele versículo, naquela cultura, se referia a uma prostituta ou uma adúltera, ou
o tipo de pessoa que mestres e profetas deviam até evitar contato. Mas ela chegou lá naquele lugar, sabe? Ela adorou. E quem é verdadeiro adorador, Fábio? Adora aqui no altar, adora lá na igreja, adora lá na rua, adora dentro de casa, adora no trabalho, adora em qualquer lugar. Um verdadeiro adorador, ele não está procurando um lugar à mesa, ele chega por baixo dela, chega nos pés. E em Lucas 7,37 diz assim, que quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Naquela cultura, lavando os pés de outra pessoa era considerado degradante, algo feito apenas pelos escravos mais humildes. Ela se humilhou, ela entendeu, e ela fez exatamente aquilo que Jesus ele fez, porque ele abriu mão da sua glória, daquilo que ele tinha mais precioso, a companhia do Pai, a companhia do Espírito. Era essa companhia, era essa realidade de Jesus, e ele abriu mão de toda a sua glória, tomou a forma humana, ele se esvaziou, ele se humilhou e enfrentou uma morte de cruz, a mais humilhante. E foi isso que essa mulher ela fez. Ela chegou por baixo, ela pegou e ela tomou uma atitude que impressionou todos que estavam ali. Primeiro, porque ela era uma pecadora, talvez uma improvável, talvez uma desconhecida, uma qualquer, que ninguém dava nada por ela. E ela pegou e chegou por baixo e começou a derramar o perfume, começou a derramar as lágrimas, começou a derramar o seu coração, começou a enxugar com seus cabelos, começou a fazer uma entrega da sua vida, do seu arrependimento por viver uma vida degradante que desaprovava ao Senhor. Mas naquele momento ela encontrou a salvação, ela encontrou algo maravilhoso. Portanto, ela entregou aquilo que ela tinha, ou melhor, tudo que ela tinha, ela derramou aos pés dele. Aleluia, aleluia. Depois de terminar de lavá-las, a mulher começou a beijar os pés de Jesus. E essa palavra beijar é catafiléu, é uma palavra intensa, beijando os pés. Essa foi uma exibição impressionante de honra prestada a Jesus no meio daqueles que buscavam apenas desonrá-lo. Sabe, o que vai honrar Jesus não são nossas palavras, não são o quanto nós conhecemos, mas é o quanto nós praticamos e o quanto as atitudes o agradam, o quanto das nossas atitudes o glorificam. Não é conhecer, não é ter uma boa eloquência, não é falar bem, não é se vestir bem, não é o seu carro que vai impressionar Deus, não é o lugar que você mora que vai impressionar Deus, não é a sua conta bancária que vai impressionar Deus, mas é o seu coração, as suas atitudes, a sua mente, as palavras que saem da sua boca. Aquela mulher foi muito corajosa ao quebrar todos os protocolos daquela maneira. Com certeza uma motivação muito forte a levou a isso. Podia ser estranho e inusitado para os outros, mas para ela era tudo que podia fazer. Sabe, Jesus ele veio trazendo uma desorganização naquela cultura. E diga por quê? Porque naquela cultura os cegos tinham que ficar junto com os cegos, os leprosos tinham que ficar junto com os leprosos, os adúlteros junto com os adúlteros, os cobradores de impostos juntos com os cobradores de impostos. E Jesus ele veio, onde ele entrava, havia uma bagunça, que as pessoas que eles pensavam que não podiam se aproximavam. As pessoas que não podiam mais, que estavam fora da sociedade, eram restauradas de volta para a sociedade. E as pessoas olhavam, não era o leproso, não era o cego, não era a mulher adúltera, não era a prostituta, não era a mulher do fluxo de sangue, não estava morrendo, e agora está aqui, integrada de novamente na sociedade. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você.
Se as pessoas têm te olhado de cima para baixo, falando que você não presta, falando que você não é ninguém, eu tenho uma palavra de Deus para dizer: você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é o que as pessoas pensam a teu respeito. Você é o que a palavra diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Acredite e confie nessa palavra, porque ela é viva e eficaz. É ela que nos transforma, é ela que nos conecta com Deus de amor. Aleluia. Tu és santo, Jesus. A mulher impelida por uma gratidão, Fábio, irresistível. Olha só. Foi vencida pela emoção e uma catarata de lágrimas demonstrou seu afeto. Ela soltou os próprios cabelos em público, o que para as judias era vergonhoso, mas naquele momento a mulher não se incomodava com as tradições humanas, porquanto era guiada por uma lei de amor muito mais alta. Sabe, quando nós tocamos a Deus, quando nós entendemos perante quem nós estamos diante, acaba-se os protocolos, acaba-se as regras. Aleluia. Se não podia soltar o cabelo, ela soltou. Assim como Davi, quando trouxe de volta a arca do Senhor, dançou, e sem se ligar que ele era rei, sem se importar com quem estava olhando. A própria mulher dele o desaprovou, mas ainda assim ele adorou a Deus com toda a intensidade do seu coração. Ele se expressou com uma forma viva, de uma forma recíproca, diante de um Deus que fez tanto por nós. Qual é a forma que você tem se expressado diante do teu Deus? Você tem se entregado mais às suas coisas, às suas prioridades, e deixado Deus de lado? Nós precisamos entender quem Ele é, para que nós venhamos o servir como Ele merece. Aleluia. Foram cataratas de lágrimas. Foi todo o afeto dela, foi todo o coração. Em Mateus 5:4 vai dizer: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Aleluia. Salmo 126, dos versículos 5 e 6 vai dizer: o que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Salmo 51, versículo 17 vai dizer: o sacrifício que Deus deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Aleluia. E aí gente, aprenda uma coisa: Deus não vai deixar de gostar das pessoas porque você não gosta delas. Deus não vai deixar de olhar com um olhar de amor para as pessoas porque você, ou muitas vezes eu, se sente religioso, se sente superior e não consegue enxergá-las com um olhar de amor, com misericórdia. Aleluia. Sabe por quê? Porque Lucas 19, verso 10 vai dizer assim: porque o Filho do Homem, Ele veio buscar e salvar os perdidos. Não é os curados que precisam de médicos, são os doentes. Aleluia. O seu arrependimento, grave bem isso, precisa ser muito mais escandaloso do que o seu pecado. Essa mulher era conhecida por ser uma mulher talvez que se prostituía, que adulterava. E a partir daquele momento, querido, o arrependimento dela foi muito mais escandaloso do que o pecado dela, porque ela entrou no meio de lideranças religiosas da época. Ela não se importou com os protocolos e ela se humilhou, ela chegou por baixo, ela chorou, ela derramou aquilo que ela tinha de mais precioso. Não foi o perfume somente, mas foi o coração, o afeto. Ela beijou, ela se entregou verdadeiramente diante de um Deus, diante de um Pai que estava ali para salvá-la, para perdoá-la. Aleluia. Aleluia. E logo vem o hipócrita e vem falar assim: olha, já entendi, não é profeta essa pessoa, não é profeta esse Jesus aí, porque se ele fosse profeta ele saberia quem estava diante dele, quem estava tocando nele, porque não podia nem tocar. E ele contou uma história. Uma pessoa que devia 500 moedas de prata e uma que devia 50 moedas de prata.
E essas duas pessoas não tinham como pagar essa dívida. E o seu credor generosamente perdoou. Aquele que devia 500 moedas e aquele que devia 50. E Jesus pergunta para Simão, o fariseu, quem era mais grato? Quem foi mais grato? Ele falou, acho aquele que devia mais. E aí Jesus arrebenta ele, aleluia. Jesus, ele é tremendo demais, ele é tremendo. E ele diz assim no verso 43, ele disse, você está certo, Simão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja, essa mulher ajoelhada aqui, quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Ele estava se sentindo, mas ele não foi capaz de cumprir a ética da época. Que a ética era oferecer para o seu anfitrião, para a pessoa que você convidava, para lavar os pés. Para lavar os pés. Um óleo, perfume, fazia parte da etiqueta da época. Você convidava alguém e ele não foi capaz. Não foi capaz. Se achando superior, porque conhecia, porque não praticava aquilo que ela praticava. Mas Jesus aceitou muito mais a oferta dela. Jesus se agradou dela. Então, querido, não seja religioso. Não seja mais um fariseu, um hipócrita, julgando, deixando de valorizar aquilo que Deus valoriza. Você será lembrado pela sua adoração ou pela sua incredulidade. Aqui nós estávamos diante de uma adoradora que entendeu que estava diante de um Salvador que poderia perdoar os seus pecados e mudar a sua vida para sempre. E diante de um incrédulo, hipócrita, religioso, que achava que era, mas não era. Eu finalizo dizendo que por isso, por essas atitudes, só Deus sabe quem é e quem não é. Quem serve a Ele de todo o coração e quem está enganando as pessoas, mas não é capaz de enganá-lo. Só Deus sabe quem de fato é pecador. Só Deus sabe. E no céu nós vamos ter 3 surpresas. Quem achava que aqueles que a gente achava que ia estar lá, não está lá. Aqueles que a gente achava como uma mulher como essa, mas que foi perdoada. As pessoas que a gente achava que não iam estar e estar lá. E a terceira surpresa é nós estarmos lá. Porque nós não somos merecedores, nós somos salvos pela graça. Não há nada que você faça aqui na terra. Não tem como dar um jeitinho, não tem como comprar Deus com todo o seu dinheiro, com as suas posses, com as coisas que você tem. Não tem como você comprar a sua salvação. A salvação foi dada de graça, um favor que nós não merecemos. Foi por amor, Ele nos salvou, Ele nos perdoou. Assim como Ele fez com essa mulher, Ele nos perdoou. E quem muito fez foi perdoado, muito ama. E se você foi muito perdoado, você entende isso, você deve muito amor ao Pai, você deve muito amor. Você precisa se expressar, você precisa se ajoelhar, você precisa se render, você precisa se prostrar diante de um Deus que te salvou.